Levítico, lá no Pentateuco, no Antigo Testamento, portanto, é o terceiro livro da Bíblia. Começa lá em Gênesis, Êxodo, Levítico, capítulo de número 23. Levítico, capítulo 23, versículo de número 9 ao versículo 11. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra que eu vos dou, e cegardes a sua cega, então trareis ao sacerdote um molho das primícias da vossa cega ou da vossa colheita, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. Diga amém. Agora diga comigo assim: Senhor, eu preciso compreender a tua palavra. Me ensina. Amém. Há 3 domingos atrás, eu comecei a falar com os irmãos aqui sobre a colheita já começou, fazendo um paralelo das 7 festas judaicas com o plano de Deus para a redenção de Israel e o alinhamento disto com aquilo que se refere ao arrebatamento da igreja. Já falei da primeira festa, a festa da Páscoa, que representa o Calvário. Falei da segunda festa, a festa dos pães ázimos, que representa a santificação de um povo, resultado da obra de Cristo no Calvário. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a festa das primícias. Diga comigo, primícias. E aqui começa a colheita. Muito provavelmente, se você já ouviu falar na festa das primícias em algum lugar, você ouviu numa perspectiva bem diferente do que eu vou te apresentar aqui esta noite. E acredite, esta é a perspectiva primária, doutrinária, incontestável. Normalmente a gente ouve falar da festa das primícias tratando de ofertas a serem depositadas com propósitos específicos. Não é uma heresia, porque cada uma destas festas envolvia ofertas. Você vai ver isto. Mas eu quero trazer o sentido bíblico específico da festa das primícias. Eu estou tratando com os irmãos para a gente chegar no arrebatamento da igreja. Estamos construindo um raciocínio a partir do mapeamento que o próprio Deus estabeleceu para Israel quando ele ordena 7 festas espirituais que têm sentidos específicos, não apenas para Israel, mas também para a igreja. No dia 14 do mês de Abibe, correspondente ao nosso março-abril, Israel comemora a Páscoa, a sua saída do Egito e o livramento da servidão sob o poderio do faraó.
No Novo Testamento, a Páscoa aponta para Cristo e o seu sacrifício no Calvário para nos libertar do poder das trevas. Só quem foi liberto dá pelo menos um amém. Não pode falar no Calvário e você ficar calado, é pecado. Junto com a festa da Páscoa, assim que a festa da Páscoa terminava, imediatamente no dia seguinte, com toda a redundância, Israel começava a celebração da festa dos pães ázimos. Obrigado, Neto. A celebração da festa dos pães ázimos, que era o pão sem fermento. Nos 3 dias da Páscoa, no dia oficial da Páscoa, dia 14, Israel come o cordeiro assado em ervas amargas. Depois da Páscoa, 7 dias se seguem comendo pão sem fermento. É uma celebração para simbolizar o povo que é separado por Deus, escolhido por Deus para um propósito. No Novo Testamento, esta festa aponta primeiro para Cristo, o cordeiro separado, sem pecado, imaculado, sem fermento, oferecido a Deus para nos resgatar, e aponta para a igreja, um povo santo, separado do pecado, separado do mundo, para ser povo exclusivo e escolhido de Deus. Então a festa da Páscoa aponta para o Calvário, e a festa dos pães ázimos aponta para santificação, consagração. Junto com estas duas festas, também se celebra a festa das primícias. Por quê? Porque é na festa das primícias que começa a colheita de Israel. Se nós analisarmos o livro de Deuteronômio, o capítulo de número 8, versículo de número 8, nós vamos observar quais são os produtos da terra de Canaã que estão listados como produtos da festa das primícias. Primeiro, os grãos, que inclui trigo, a cevada e o centeio. E é importante lembrar que a cevada e o trigo são os primeiros a serem colhidos. Porém, como a cevada amadurece mais rápido, ela é levada ao templo no 3º dia da Páscoa, como primícia. Vou repetir: a cevada amadurece mais rápido do que o trigo. Então ela é levada ao templo no 3º dia da Páscoa, no domingo da Páscoa. A cevada é levada ao templo como primícia, oferecida ao Senhor. Já o trigo, que demora um pouco mais de amadurecer, só é levado ao templo na próxima festa, a festa de Pentecostes. Tá? Então, no 3º dia da festa da Páscoa, que é o domingo, começa a festa de primícias, levando ao Senhor o produto da terra, a cevada, para ser consagrada ao Senhor. E é interessante, o texto que nós lemos diz que deveria ser levada em feixes. Os grãos seriam levados em feixes, o que indica uma colheita variada, abundante, diversificada. Se alguém te perguntar, ou se você lendo o texto se perguntar, por que em feixes? A resposta é, porque é uma promessa de uma colheita diversificada, abundante, plena. E é interessante que aí o conceito é, em oferecendo ao Senhor a primícia, eu estou consagrando a Deus toda a minha colheita, e Ele garante que a minha colheita será abundante, variada, diversificada. Diz que você entendeu. Ok.
Agora, no Novo Testamento, o que acontece no domingo de Páscoa? O domingo de Páscoa é o domingo da ressurreição de Jesus Cristo. Você não está me entendendo. Se eu estivesse dizendo isso para um bocado de gente no mundo da lua, eles já estavam dando glória a Deus. Eu vou repetir para te dar uma chance. No domingo de Páscoa ocorre a ressurreição de Jesus Cristo. Basta isso para você dar glória. Eu estou dizendo que Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Jesus vive. Basta isso. Então presta atenção nisso. Assim como a festa da Páscoa fala do Calvário, a festa dos pães ázimos fala de santificação, a festa das primícias fala da ressurreição de Jesus Cristo. É bom lembrar que não há qualquer perspectiva, não haveria qualquer perspectiva de redenção, de salvação, de perdão dos pecados, se Jesus não tivesse ressuscitado dentre os mortos. Se nós celebrássemos a Páscoa, a morte, e não celebrássemos primícias, a ressurreição, Paulo diz aos Coríntios que nós seríamos, capítulo 15, os mais ignorantes de todos os homens. Então, o povo de Israel trazia os feixes dos grãos. Nesse caso, começava-se com a cevada, posteriormente com uvas, figos e romãs, indicando uma colheita diversificada, que você vai entender isso daqui a pouco no Novo Testamento, mas revelando claramente a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que ressurge dentre os mortos para a glória de Deus Pai e para a nossa justificação. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20 e 21, Paulo diz assim: mas na realidade Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Versículo 21, porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição. Olha só, se Jesus não tivesse ressuscitado, o Calvário não teria gerado efeito prático e efetivo na nossa vida. Se Jesus não tivesse ressuscitado, vou te mostrar, não haveria perdão de pecados. Se Jesus não tivesse ressuscitado, eu e você não teríamos esperança da glória. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não teríamos esperança da ressurreição dos justos. A ressurreição de Jesus é a conclusão do plano eterno da salvação. A derrota de Satanás não está exclusiva e unicamente no fato de que Jesus morreu. A derrota de Satanás está no fato de que Jesus não permaneceu morto. Ele ressurgiu, ele quebrou as cadeias da morte, está sentado do lado direito de Deus, intercedendo por mim e por você. Então, a ressurreição é a pedra angular do cristianismo. A ressurreição é a mensagem mais poderosa do cristianismo. É ela que autentica o Calvário. É a ressurreição que chancela a morte de cruz. Existem religiosos no mundo inteiro, sempre existiram, em todas as épocas. Sempre houve grandes líderes religiosos na história. Qual é a diferença do cristianismo para as demais religiões
do mundo. A diferença é: Maomé está morto, Buda está morto, todos os grandes líderes estão mortos, mas Jesus Cristo vive. E isto é festa de primícias. Então, Páscoa fala de Calvário, pães ázimos fala de santificação, a festa das primícias fala da ressurreição de Jesus Cristo. Quando Israel estava celebrando primícias do terceiro dia da Páscoa, portanto o domingo de Páscoa, profeticamente Deus estava revelando que o Cordeiro Pascal, Jesus, não permaneceria morto, ele ressuscitaria ao terceiro dia. Por isso que pregadores afirmam sempre que Jesus está em todas as páginas do Antigo Testamento. Agora vamos compreender algumas coisas dentro desta perspectiva, porque semana que vem, se Jesus não tiver voltado, a gente colhe o trigo. Hoje nós estamos colhendo cevada. Agora entenda, a ressurreição de Jesus é a razão pela qual sepulcros ficaram vazios. Falei no plural. No dia que Jesus levantou dentre os mortos, o túmulo de Jesus não foi o único que ficou vazio. Outros túmulos em Jerusalém também foram esvaziados. A Bíblia Sagrada diz que os crentes do Antigo Testamento morreram na esperança da cidade santa, cujo arquiteto e construtor é Deus. Isso está lá em Hebreus, capítulo de número 11. Você lembra que quando Jesus está no alto do Calvário, diga comigo, sepulcros vazios. Fala assim, no plural, enfatiza o plural, sepulcros vazios. Quando Jesus estava no alto do Gólgota, e ele diz: em tuas mãos entrego o meu espírito, e o corpo de Jesus declina na cruz, a cabeça tomba e ele morre. O texto diz que a terra tremeu, a expressão indica um terremoto. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. O historiador diz que do pé do monte até a chegada no templo se abre uma cratera por causa do terremoto causado pela sua morte. Mateus diz no capítulo 27, versículos 52 e 53, que quando houve o terremoto, sepulcros se abriram. Quando houve o terremoto, por causa da morte de Jesus, sepulcros se abriram, ou seja, também os mortos estavam de algum modo envolvidos naquela redenção. Quais mortos? Calma que eu não vou trazer uma heresia. Aí Mateus 27, 53 diz assim: e quando ele ressuscitou, santos ressuscitaram depois dele, e foram vistos entrando na cidade santa, vistos por muitos. Existem duas escolas de pensamento aqui. Uma escola de pensamento entende que esses santos que ressuscitam, Jesus levanta, o anjo empurra a pedra, Jesus sai e ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu sou aquele que fui morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Uma escola de pensamento acredita que quando Jesus levanta,
os santos do Antigo Testamento também se levantam e são transportados do lugar chamado Sheol, ou Hades, porque o Hades, do retrato bíblico, é um local onde de um lado ficam os santos, os que morreram na fé, e do outro lado, aqueles que morreram sem Deus. A parábola do rico e Lázaro, inclusive, retrata isso de maneira bem específica. Claramente se entende que quando Jesus morre e ele é assunto aos céus, ele pega os santos que estão no Hades e leva para o lugar do trono de Deus, que a Bíblia chama de paraíso. Então, essa ressurreição aqui, alguns interpretam que são os santos do Antigo Testamento, que Jesus desce às partes mais baixas da terra, onde estão lá Abraão, Isaac, Jacó, e diz assim: vim buscar vocês, vamos subir para perto do trono do Pai. A cidade pela qual vocês marcharam pela fé, agora será ocupada, vocês vão ser levados para lá. Existe uma outra escola de pensamento, talvez a mais aceita, que indica que aqueles cristãos viveram uma ressuscitação. Seriam seguidores de Cristo que morreram naquele período do seu ministério, e que agora, quando ele ressuscita, o sepulcro se abre e eles se levantam e entram em Jerusalém para voltar a morar com os seus. Fato é que houve uma ressurreição e os sepulcros ficaram vazios. Isso aqui é uma garantia clara. É uma garantia clara. Por quê? Qual o propósito? O propósito é revelar que a ressurreição de Cristo garante a ressurreição dos santos que morrem em Cristo. Paulo diz aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 4, versículo 13, ele diz assim: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que desde agora dormem no Senhor. Porque se cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, também cremos que quando Cristo vier nas nuvens, os tornará a trazer com ele. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós. Este depois nós aqui indica simultaneidade. Enquanto eles ressuscitam, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados. E Paulo diz: juntamente com eles nas nuvens. Esse juntamente com eles aqui indica que quando nós nos encontrarmos, nós saberemos quem é quem. Pastor, quando eu reencontrar a pessoa querida que já partiu, eu vou reconhecer? Vai. A ideia de juntamente com eles é reencontro, festa, consolo, alegria, adoração, porque as dores da terra já foram vencidas. Juntamente com eles nas nuvens, e aí estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Festa de primícias fala de ressurreição. Festa das primícias fala de túmulo vazio. É claro que se estes que ressurgem em Mateus 27, 52 e 53 são os cristãos do Antigo Testamento, os salvos do Antigo Testamento, eles estão no paraíso de Deus. Se refere àqueles que ressuscitaram, ressuscitação, e voltaram para o seio da sua família, porque não há uma definição clara dessa conceituação. Fato é que a ressurreição deles garante que na ressurreição de Cristo há uma sustentação de que os que morreram em Cristo ressuscitarão também.
Tem alguém aqui que já perdeu uma pessoa amada, ente querida? Se tiver, dá um sinal assim. Eu sei que é um sinal dolorido. Agora diga para você mesmo: eu creio que no dia da ressurreição nós nos reencontraremos. Isso é tão importante que Paulo diz assim: consolai-vos com estas palavras. Tenha consolo, tenha conforto. Então, primícias é a festa do túmulo vazio. O túmulo de Jesus está vazio. Em qualquer túmulo de personalidade ilustre da história, você vai chegar e vai encontrar lá: aqui jaz o corpo de. No túmulo de Jesus está escrito: ele não está aqui, já ressuscitou. Você pode dar um brado de glória a Deus por isto? Então, porque ele vive, o sepulcro está vazio. Na festa de primícias, que fala de ressurreição, eu e você precisamos entender que, porque Jesus ressuscitou, o aguilhão do pecado foi quebrado. O que é aguilhão do pecado? Nós devemos entender aguilhão como um objeto pontiagudo que era feito de metal ou de pedra, e que era posto nos carros, onde os animais iam trabalhar com canga, e se colocava o aguilhão atrás, apontando para o calcanhar do animal, porque se o animal recalcitrasse, desse coices, se feria no aguilhão e ele era forçado a trabalhar. Por isso que quando Jesus encontra Saulo, ele diz assim: duro é contra ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Paulo, para de dar coice, você só vai se machucar. É isso que Jesus está dizendo a Saulo. O que é o aguilhão do pecado? Aguilhão do pecado, teologicamente, deve ser compreendida como a força do pecado que nos mantinha prisioneiros, escravos, obrigados a continuar pecando, porque éramos reféns do pecado. Mas quando Jesus ressurge, a ponta do aguilhão do pecado é quebrado, a força que te mantinha escravo é destruída, o poder que te algemava é dissolvido, você está livre do poder do pecado, porque Jesus ressurgiu. Isto é festa de primícias. Paulo escreve aos Coríntios na primeira carta, capítulo 15, versículo de número 55, 56, e ele diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Se tem alguém do seu lado e você pode se comunicar com essa pessoa, se você pode, dá só um toque e diz assim: você é livre. Você é livre. E você só é livre porque Ele vive. Você só é livre porque Ele vive. Festa das primícias é a festa que se traz a primícia do campo para oferecer ao Senhor. Mas aí Paulo diz que Jesus é a primícia de Deus. Ele é a primícia dos que dormem. Ele é o primeiro a ressurgir. Por isso que até aqueles que ressurgiram no dia da sua ressurreição, o texto faz questão clara de dizer: depois dele, depois da ressurreição dele. Porque Jesus é a primícia, Ele é o primeiro. É como se Deus tivesse dito: eu dei a vocês o meu filho como oferta, está entregue, foi lançado, foi semeado. Porque Jesus foi semeado, foi lançado no seio da terra. Mas agora eu o
tomo de volta como minha primícia. É o primeiro dos que hão de ressuscitar. Deus está dizendo: todos aqueles que creem no meu Filho ressuscitarão, mas Ele é o primeiro, é a minha maior oferta, aleluia, de maneira que o céu se alegra quando Ele levanta e vive. Primícias é a festa da ressurreição, é a festa do túmulo vazio. É nessa festa que se celebra o aguilhão do pecado quebrado. E porque Jesus ressurgiu, porque nós celebramos primícias, segura lá, a maldição da lei também foi quebrada. Porque Jesus vive, a maldição da lei foi quebrada. Paulo diz aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 13, que em Cristo Jesus a maldição foi quebrada, porque está escrito que maldito aquele que morrer no madeiro. A cruz do Calvário é mais do que a entrega de um homem. A cruz do Calvário é Deus se manifestando como homem, o rei se fazendo réu, o leão se apresentando como cordeiro e recebendo sobre si toda a nossa maldição. Aquele que abençoa se tornou maldito para que nós pudéssemos ser abençoados. Significa entender que quando ele se levanta, ele levanta dizendo: nenhuma maldição prevalecerá. Nenhuma maldição prevalecerá. Estende assim a sua mão comigo e diga comigo: eu declaro, em nome de Jesus, nenhuma maldição prevalecerá sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, em nome de Jesus. Era bagai, show e amandura da rasta. Você pode celebrar primícias, celebrar a ressurreição. O túmulo está vazio, o aguilhão do pecado foi quebrado, a maldição foi neutralizada. Celebrar primícias é celebrar a ressurreição, e porque Ele vive, a nossa alegria permanece. É a festa da alegria. Celebrar a ressurreição é oferecer a Jesus cânticos de celebração e adoração altissonante, com o coração carregado de júbilo. Um dia, em João capítulo 16, versículo 20 a 22, Jesus estava prestes a ir para a cruz, e ele percebe os apóstolos bem frustrados. Há uma tristeza no ar. Aí Jesus olha para eles e diz assim: olha, a mulher grávida sente tristeza quando é chegada a sua hora. Jesus está falando das contrações que uma gestante sente quando chega a hora do parto. Aí ele diz: mas quando nasce a criança, ela se alegra, porque vê que dela veio um varão ao mundo. Aí Jesus diz: assim também sois vós. Hoje, na verdade, tendes tristezas, mas outra vez eu vos verei, e vós vos alegrareis, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Por que você vem para a igreja angustiado, cheio de problema? O marido atribulou e tirou tua paz, a mulher atribulou e tirou tua tranquilidade, mas você vem para a igreja.
Você está nervoso e apreensivo, amanhã você tem coisas para resolver, mas você chega aqui, canta, celebra, levanta a mão. Qual é o segredo disso? É loucura? Não. É festa das primícias, é celebração. Jesus está vivo, e o fato de Jesus estar vivo supera toda e qualquer tribulação pela qual a gente passa. A razão da nossa alegria é isso. É por isso que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegra a sua alma, faça a sua alma celebrar. Jesus está vivo. O mundo, o seu mundo, pode estar desabando aos seus pés, mas esta noite de domingo, a declaração do céu para você é: celebre, apresente primícias a Deus, porque Jesus está vivo e é para sempre. Aleluia! Estou agilizando porque eu não quero passar do horário. Páscoa, diga comigo, Páscoa, Calvário. Pães ázimos, fala comigo, pães ázimos, santificação. Primícias, ressurreição. O que isso tem a ver com arrebatamento, pastor Josué? Tudo. A colheita começou. A primícia é Cristo. Significa que o movimento de Deus, trabalhando para levar o seu povo para o reino eterno da sua glória, começou na ressurreição de Cristo. Porque Jesus Cristo vive, o nosso coração se aquece. Eu lembro agora de dois camaradas que fizeram a viagem mais longa da Bíblia. 8 quilômetros aproximadamente de Jerusalém para Emaús. Eles saem de Jerusalém no amanhecer do dia e só chegam em Emaús à noite. Na pior das hipóteses, uma viagem de 8 quilômetros a pé você vai gastar 2 horas. Se você for muito lento, 3 horas. Mas eles saíram de madrugada e chegaram à noite. Por quê? Porque no meio do caminho se aproximou deles um estranho conhecido. E o estranho diz assim: acerca do que vocês estão conversando? Eles estão estressados, o final de semana foi ruim demais. E eles olham para o estranho e dizem assim, Lucas 24, só tu és forasteiro. Lucas 22, em Israel, e não sabes das coisas que nos aconteceram? O estranho pergunta, quais coisas? Eu gosto de Jesus, que personalidade. Quais coisas? Acerca de Jesus de Nazaré, varão aprovado por Deus com sinais e maravilhas que Deus operou por meio dele. E como os judeus o entregaram aos gentios para a morte. É bem verdade que ele havia dito que haveria de ressurgir. E algumas mulheres até falaram que foram lá no túmulo, viram um anjo, o anjo falou que ele está vivo, mas ninguém tem muita certeza não. Aí Jesus diz assim, ô lerdos, nécios de coração, lentos, tardios em aprender. Não convinha que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, que ele haveria de padecer e ao terceiro dia ressuscitaria. Aí Jesus abre uma escola teológica, e a Bíblia diz que Jesus deu para eles uma aula de Pentateuco, profetas maiores e profetas menores e salmos. Jesus destrinchou as escrituras para eles, de modo que a viagem não teve pressa. Uma viagem de 3 horas demorou o dia inteiro, porque quem quer chegar
Quando você tem um professor te dando uma aula dessa, para que tocar campainha? Para que intervalo? Quando chegaram em Emaús, eles queriam que a aula continuasse, e eles disseram: não segue viagem, fica com a gente, passa a noite aqui, já é noite, a estrada é perigosa. E o professor entrou. Na hora da refeição, a aula está tão gostosa que eles pedem para o mestre, o professor, agradecer pelo pão. Aí Jesus pega o pão e diz assim: graças te dou, ó Pai. Eu imagino os discípulos dizendo lá dentro: eu conheço essa oração. Quando eles abrem os olhos, Jesus não está mais com eles. Aí a Bíblia diz, eles olham um para o outro, Jerusalém, e eles voltam correndo para Jerusalém. E na corrida, um olha para o outro e diz assim: porventura o teu coração não ardia quando ele nos abria as escrituras? Ei, o seu coração se aquece porque Jesus está vivo. O seu coração se alegra porque Jesus está vivo. Esse fervor espiritual em sua alma é porque Jesus está vivo. E essa chama não vai apagar, essa chama não pode apagar. Sinta agora a chama da vida de Jesus aquecendo sua alma no templo, em casa. Você que está desanimado, desiludido, acabrunhado, levanta-te, recebe de Cristo o calor da presença. Isso é primícias. Vou terminar. Porque Jesus vive, Satanás foi derrotado. Festa das primícias é a festa que se celebra a vitória sobre o poder das trevas. Porque na cruz, enquanto Jesus está sofrendo, Satanás tem a sensação de triunfo. Se era o Filho de Deus, acabamos de matar. O inferno está fazendo festa. Mas de repente o texto bíblico diz: acontece um fenômeno extraordinário entre a morte e a ressurreição de Jesus. Que fenômeno? O cumprimento de Gênesis 3,15 e do Salmo 91. Da semente da mulher levantarei o varão que esmagará a cabeça da serpente. Salmo 91. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Quem vai calcar aos pés a serpente? Jesus. Jesus morre no Calvário. O inferno tem a expectativa de que o plano de Deus outra vez deu errado, mas ele desce aos abismos, ele desce aos escombros da eternidade. Em algum lugar onde Satanás pensa reinar, Jesus chega. Porque a Bíblia diz que ele foi às partes mais baixas da terra pregar aos povos antediluvianos. Pregar o quê? Evangelho da salvação? Não, foi lá dizer: eu sou aquele de quem Noé vos falou e vocês não creram. Eu sou filho de Deus, eu sou o rei dos reis. Satanás precisa baixar. A descrição do Novo Testamento é muito clara, porque a Bíblia diz em Colossenses capítulo 2 versículo 14, que ele expôs os principados e as potestades. Vou te explicar isso. Paulo está usando uma linguagem de guerra. Quando um imperador vencia um reino, o exército derrotado tinha que enfileirar e marchar diante do imperador vencedor de cabeça baixa, declarando o seu nome, declarando a sua vitória. Quando Paulo diz que Cristo expôs as potestades e os principados, Paulo está dizendo que quando Jesus morre e ele desce as partes mais baixas da terra, todo principado do
diabo, todo principado das trevas, toda potestade teve que marchar diante dele, declarando: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Só quem crê pode dar glória, aplaude, celebre, fale em línguas. Isto é festa de primícias. Aleluia. Quem está alegre no Senhor diz amém. Amém. Vou concluir. Só porque nós temos primícias, nós temos Pentecostes. Só porque nós temos primícias, nós temos Pentecostes. E só para dar uma luz, para você já saber o que vem aí, é justamente na festa de Pentecostes, no Novo Testamento, que o Espírito Santo desce para inaugurar a igreja. O que eu quero te dizer é que uma igreja que celebra o Calvário, uma igreja que celebra asmos, a separação, a santificação, uma igreja que adora por causa da ressurreição, é uma igreja que vai viver a plenitude da colheita e o derramar do Espírito Santo sobre ela. Fica de pé quem puder, mas fica de pé dando glória, celebrando ao Senhor, aplaudindo o seu nome. Em primícias começa a colheita, se entrega a cevada. Em Pentecostes se entrega o trigo. Daí em diante a colheita dará a sua sequência e nós vamos chegar até a colheita final. Mas eu preciso que você entenda que em primícias a ressurreição está sendo evidenciada. E por causa da ressurreição nós recebemos o Espírito Santo. E aí eu disse outro dia em algum lugar que o Calvário é único, mas o Pentecostes é repetitivo. Jesus morreu uma vez por todas, mas o renovo no Espírito Santo é contínuo, é recorrente, permanente, para fortalecer o crente na sua trajetória, até chegar à última festa, quando nós estaremos na casa de Deus, na morada de Deus, na eternidade com Deus. Mas eu quero que você agora, você não vai orar agora pedindo nada, você vai agora adorar a Deus pela ressurreição de Cristo. Você vai celebrar ao Senhor porque Jesus está vivo. Você vai aplaudir, vai dar o melhor, vai enaltecê-lo, vai engrandecê-lo, porque Jesus vive. Erga sua mão se você quiser, coloque a mão no peito se você preferir, ajoelhe se achar melhor, mas você vai adorar ao Cristo que vive para sempre, ao Cristo que vive para sempre. Celebre, adore, glorifique, aplauda, diga aleluia, diga glória. Apresente a Deus os feixes das primícias desta noite, oferecendo a Ele culto, celebração e louvor, porque Cristo vive, Ele é a primícia dos que dormem. Aleluia.